Elete Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Alfa FM. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Salve, salve, gente amiga! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Alfa Resenha, que começa mais um programa aqui na 87.5, a rádio que te move. Eu sou Vinícius Alves e nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, damos o nosso pontapé inicial ao programa, sempre com muito assunto, muita opinião e com a presença dele, Cacau Arbex. Cacau, ótima tarde, seja bem-vindo ao nosso Alfa Resenha. Boa tarde, Vinícius, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, é isso aí. É o segundo programa da semana e já é o último, né? Segundo e último programa da semana mais curta aí devido às festividades aí do carnaval, né? Ei, carnaval, faltam 370 e alguns dias pro próximo. Mas vamos aí, muita coisa acontecendo ontem, muita coisa prevista aí pro final de semana, vamos discorrer sobre esses assuntos aí. Um bom programa para todos. É isso aí, Cacau. O programa de hoje, vamos falar de movimentação dos clubes frente à CBF, rodada do Paulistão, que se encerrou ontem, a rodada que vem por aí, futebol internacional e também os destaques aqui da nossa cidade. Lembrando que vocês podem participar com a gente, mandando a sua mensagem na nossa live aqui no Facebook e também pelo WhatsApp da Rádio Alfa. Mande seu recado, a sua mensagem, façam o programa junto conosco. Muito bem, Cacau, começando aqui nosso programa, vamos falar dessa mobilização dos clubes brasileiros, porque é algo diferente, é algo que a gente não chegou a ver antes. O gerente de futebol do Flamengo, Luiz Carlos Azevedo, anunciou em entrevista coletiva, após a vitória por 3-0 sobre o Bangu, na Arena Batistão, lá em Aracaju, que o Rubro Negro e outros clubes da Série A se uniram para fazer um requerimento à CBF para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América, que vai do dia 20 de junho até o dia 14 de julho. A informação foi divulgada primeiro pela Band e depois confirmada pelo GE. A mudança no calendário teria como objetivo inverter as 4 rodadas previstas durante a Copa América pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Brasileirão. Como a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos, faz parte do calendário da FIFA, a liberação dos convocados é obrigatória. E na última data FIFA, em novembro, 29 jogadores que atuavam na Série A foram chamados por seleções sul-americanas. Se aprovada pela CBF, essa mudança adiaria a final da Copa do Brasil. As oitavas e quartas de final
seriam antecipadas para o período durante a Copa América, mas a decisão do torneio passaria para os dias 11 e 15 de dezembro, após o final do Brasileirão. Além do Flamengo, outros clubes que estão pleiteando mudança no calendário são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. O grupo ainda aguarda uma resposta da CBF sobre o ofício enviado nos últimos dias. Bom, Cacau, é um assunto delicado, né? Ainda mais a gente já conhecendo o tumultuado calendário do futebol brasileiro, mas os clubes pensando em se resguardar, né? Não ficar desfocado dos seus principais jogadores, estão pleiteando que o Campeonato Brasileiro seja paralisado durante a Copa América. Bom, Vinícius, minha opinião, ninguém liga para essa Copa América, né? Essa que é a verdade. No Brasil não se liga para a Copa América. Ligou uma vez quando foi disputado aqui no Brasil, quando tinha público, né? Que daí deu uma importância maior, né? Essa Copa América, do contrário, é um simples torneio. Vai ser lá nos Estados Unidos, não tem apelo popular, né? Todas as outras edições da Copa América. Então, em termos de entretenimento, não muda em nada. Está sendo disputada a Copa América juntamente com o Campeonato Brasileiro. Isso em termos de entretenimento. Em termos esportivos, todas essas equipes que você citou, claramente estão legislando em causa própria, que são os times que terão... Todas as iniciativas que partem dos clubes são em causa própria, né? Então você não vê aí, por exemplo, um Corinthians entrar nisso, que não tem jogador, né? Vamos ver um Cuiabá. Um Cuiabá, um Bahia, que pode ter até um ou outro jogador. Mas o que é diferente dessa Copa América das demais? Eu não sei se o termo é globalização, mas o Brasil hoje é o mercado mais forte econômico da América do Sul. Exatamente. Então tem muito jogador do Uruguai, do Equador, Colômbia, da própria Argentina, que hoje atuam no futebol brasileiro. Então, antigamente tinha convocação para a Copa América, era só os jogadores que eram convocados para a seleção brasileira, que era a minoria, porque todos estavam na Europa, então, e o campeonato paralisava, e mesmo assim a gente ficava sem jogo do time, e não tinha jogadores atuando, os jogadores dos times atuando na Copa América. Hoje não. Hoje o Brasil já é um mercado secundário, né? Além dos mercados europeus, do China, mercado árabe, né? O segunda linha lá da Europa. Os jogadores têm atuado aqui no Brasil, principalmente os jogadores. Eu acho que eu vou além. Eu acho que os jogadores da América do Sul, não os brasileiros, que farão mais falta para esses times que estão pleiteando esse adiamento. Né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Eu, particularmente, eu acho que não deveria adiar, porque os elencos hoje estão recheados. Né? As equipes já fizeram as contratações. Quem se programou para fazer tantas contratações já sabiam o que ia acontecer, né? Então talvez por isso de até os elencos estarem um pouco inchados hoje, até inchados, e você trazer uma disputa de Copa do Brasil pro período no lugar das rodadas do Brasileiro, você vai desvalorizar a Copa do Brasil, na minha opinião, porque hoje é o principal torneio em termos de financeiros, né? Então aí o time vai poder jogar desfalcado na Copa do Brasil. Eu acho um pouco... Não tem uma lógica muito grande nesse sentido, né? Aí você só ter os jogos que é a Copa do Brasil, que é tão bacana, o mata-mata, né? Aí você vai disputar, são as oitavas e as quartas aí, né? São fases já... Fase aguda já, né? Fase aguda da competição, os times grandes já estão, né? Os times eles entram de maior nas oitavas, apelo. Né? Hã? Eles entram Entra nas oitavas, a partir das oitavas, na terceira fase. Terceira fase, que acho que já são as oitavas. Mas independente disso, né, que são 20 classificados, vem mais 12, 32. Tem uma fase antes. Tem a terceira fase e depois tem as oitavas. Então, a maioria desses times aí provavelmente vai estar aí nas oitavas. Então, eu não estou entendendo isso, que pode ser um prejuízo financeiro maior ainda do que o próprio Campeonato Brasileiro. Então, eu tô vendo aí um oportunismo aí desses clubes, e nisso o São Paulo se inclui aí, porque hoje o São Paulo é uma filial da América do Sul também, tem muito jogador estrangeiro, assim como a maioria dos clubes. Aí você vê numa mesma mesa equipes como aí legislação em causa própria. Você vê, por exemplo, Atlético Paranaense e Flamengo
lutando pela mesma questão, Palmeiras e Flamengo, que muitas vezes o Palmeiras não quis adiar um jogo do Flamengo, que tinha sido vários jogadores convocados para a seleção. O Palmeiras bateu o pé pro jogo não ser convocado, e agora, como interessa para ele também, então ela aí entra em consenso para tentar adiar as datas. Para mim, eu acho que não deveria, mas a CBF tão bagunçada, eu não duvido nada que isso possa acontecer e ela esvazie o seu, talvez, principal torneio financeiro por causa dessa pressão dos clubes, porque a CBF hoje não tem moral para nada, para absolutamente nada. A situação da CBF está complicada mesmo, mas assim, a gente pega a Copa América, teria que analisar os campeonatos nacionais dos outros países também, né? Não só o campeonato brasileiro, né? O campeonato argentino, chileno, peruano, colombiano, ver se eles vão paralisar ou não. A gente pega, por exemplo, teve recentemente, né? A Copa Africana e a Copa da Ásia. As seleções disputando lá e os principais ligas da Europa, onde a maioria dos jogadores atuavam, seguindo normalmente, né? Exatamente. Então tem que ver, os campeonatos europeus só param na Eurocopa, mas aí é entre uma temporada e outra também, né? Como a Copa América também. Então. Como a Copa América. Copa América é nas férias dos jogadores que atuam na Europa. Então por isso que daí não dá problema, por ser data FIFA, porque isso aí daria muito buchicho. Se é durante, como a Ásia e a África não quiseram fazer na mesma, talvez por questões climáticas, né? Não quiseram fazer na época das férias dos jogadores. Que lá na Ásia é inverno, por exemplo. É inverno, então. Ele foi, não pode ser um verão na África, portanto a Copa do Catar foi no final do ano, né? Sim. Porque não pode ser na época de verão, né? Então, talvez, mas a Copa América não dá problema com os clubes europeus porque é nas férias dos jogadores, apesar que eles não gostam, e aí a gente vai ter também mais um plano, não no caso do Brasil, mas tem as Olimpíadas também, que muitos clubes europeus não cedem, e até brasileiros também não vão ceder jogadores, né? Que é quase ao mesmo tempo, acho que a Olimpíada acaba 4 dias antes ou começa 4 dias depois da Copa América. Então, é mais um problema aí que pro Brasil não vai ter, mas pras outras seleções vai. Mas aí eu faço uma pergunta. E do jeito que a seleção brasileira está jogando, do jeito que não tem time, e se o Brasil não passa da primeira fase? Aí você fica... É possível, né? É possível. Não, hoje é uma realidade. A gente tem que pensar nessa hipótese. O Brasil não passa dessa primeira fase, por exemplo. Então são 3 jogos em 2 semanas liquidas, ficaríamos duas semanas sem rodada de Campeonato Brasileiro e apertando o calendário, jogos quarta e domingo, tal, e jogando as finais da Copa do Brasil pro final do ano, atrasando férias de jogador, e a próxima temporada começando com a próxima pré-temporada de alguns clubes começando com atraso. Então, eu acho totalmente inviável, e você fazer também a final da Copa do Brasil apertadinha lá no final 11 e 15 de dezembro. Então, apertadinha lá, com os jogadores já arrebentados, vamos falar assim, a última, eu acho totalmente sem nexo. Eu tô gostando da forma como vai. Tem uma final no meio da temporada, acho que foi em outubro esse ano, se não me engano, setembro ou outubro, já decide a Copa do Brasil e deixa daí as forças finais pro Campeonato Brasileiro. Eu sou totalmente contra o que está sendo apresentado. Deveria ter sido feito isso quando do anúncio que o campeonato não paralisaria. Agora desculpa o termo, a água bateu na bunda, que os dirigentes resolveram se mexer, como invariavelmente acontece. Vamos aguardar agora a resposta da CBF, mas eu não sei não, eu tô achando que eles vão acabar cedendo, Cacau. É muito forte esse grupo aí que tá pedindo, né? Mais da metade dos clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, tem relevância. Pois é, seguindo aqui com o nosso Alfa Resenha, dando o nosso primeiro boa tarde do dia aqui para a Gislaine Oliveira, que nos acompanha direto lá de Vitoriana. Boa tarde, Gislaine. Vendo a Gislaine aqui, Cacau, estou lembrando aqui e acredito que pós-carnaval a gente poderia retomar as caravanas às sextas-feiras, hein? Para manter esse espírito. Exatamente, caravana podem ser recomeçadas. A minha caravana já vai começar hoje na Associação Atlética Botucatuense. Muito bem. Seguindo aqui, em homenagem a Gislaine, então, que está aqui conosco, vamos falar do Palmeiras dela, porque o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1-0 em jogo da 8ª rodada do Paulista. Jogo lá no 1º de maio.
Confronto que foi marcado pela queda de energia que interrompeu o jogo por 25 minutos. Com a escalação bastante modificada em relação ao empate com o Santo André, o Verdão definiu a vitória aos 42 minutos do segundo tempo, graças a um gol dele, sempre dele, Flaco Lopes, que saiu do banco de reservas para definir o resultado após uma assistência do Estevão, a sua primeira como profissional. O resultado mantém a invencibilidade do time do Abel Ferreira no estadual, antes do clássico contra o Corinthians, e deixou o Bernô fora da zona de classificação às quartas. Palmeiras chegou a 17 pontos na liderança do grupo B, com 5 de vantagem para a Ponte Preta, que é a segunda colocada da chave, e ainda briga com o Santos pela liderança geral. O Peixe tem 19 com uma partida a mais. O São Bernardo parou nos 12 na terceira posição do grupo D. Então tá aí, Cacau, o senhor que ontem estava torcendo por uma vitória do Verdão, ela veio graças a mais um gol do Flaco Lopes. É uma boa vitória aí do Palmeiras. Deu tudo certo o plano do Abel, né? Foi lá, poupou a maioria dos seus principais jogadores, né? Não precisou, vamos falar assim, utilizar todo mundo. Descansou o pessoal para o jogo contra o Corinthians, né? Que para alguns vale tanto quanto um campeonato, né? Um jogo contra o Corinthians e o Palmeiras que está machucado pela derrota na fatídica Supercopa lá, então precisa dar essa resposta nos clássicos, né? Vai ter oportunidade aí no próximo domingo contra o Corinthians. É domingo, né? O jogo é domingo. O Palmeiras jogou na quinta, tem que ser no domingo. Então, conseguiu contra um adversário muito forte, né? Um dos principais do interior, né? Apesar de ser Grande São Paulo, é considerado interior. Acabou ganhando o jogo, né? Um jogo que contou com a volta, o Palmeiras contou com a volta do Hendrick, né? Tava servindo a fatídica seleção pré-olímpica. Começou de titular, hein? E começou jogando, né? Hoje ele é o camisa 9 do Palmeiras. Mas quem resolveu e que tá resolvendo pro Palmeiras foi o Flaco Lopes, né? Flaco Lopes, que estava esquecido no Palmeiras, vamos falar assim, ele entrava... Faz uns 2 anos que ele está no time já, agora é que ele está tendo espaço, né? Hoje ele está tendo espaço. O Flaco Lopes, quando eu lembro, ele veio... os 2 principais jogadores argentinos que tinham mais mercado na época que o Flaco Lopes veio para o Palmeiras era o Álvares, que era o Alvarez, ou Álvares, Julián Álvares, que é o centroavante da seleção argentina e jogador do Manchester City, foi pro Manchester City, e o Flaco veio pro Palmeiras, né? Então ele veio com peso. Ele veio com peso. No Palmeiras ele nunca tinha se firmado e ele ficou muito marcado por alguns lances ruins numa derrota do Palmeiras não lembro se foi quartas ou semifinal da Libertadores pro Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Então, isso acabou com que o Flaco caísse um pouco em descrédito com a torcida e com o próprio treinador Abel, que eu me lembro a entrevista dele no vestiário naquele jogo, o Abel, que dificilmente cita nominalmente jogadores, naquele dia ele praticamente falou: o Flaco foi culpado da nossa derrota. Não poderia ter perdido aqueles lances, aquele gol, aqueles lances, que eu acho que também isso não deveria ser colocado, mas o Abel fez. E daí ele ficou patinando desde então, teve propostas de outras equipes, acabou não saindo, né? E esse começo o que é, né, as questões do futebol, né? Com a convocação do Hendrick para a seleção pré-olímpica, ficou em aberta a camisa 9, né? Que era o Hendrick, depois do sensacional final de Brasileirão que ele fez, ele conquistou definitivamente a camisa 9. Né? Foi convocado para a seleção pré-olímpica e abriu espaço, como o campeonato começou, abriu espaço pro novo camisa 9. A ideia do Abel talvez tivesse sido o Bruno Rodrigues, que foi contratado junto ao Cruzeiro. A saída do Hendrick, né? Agora no meio do ano. Já para suprir a saída do Hendrick no meio do ano. E aí o Bruno Rodrigues machucou no segundo ou terceiro jogo. E o Flaco... gramado, hein? Fatídico gramado, tudo é fatídico agora. Fatídico gramado aí do Allianz. E o Flaco aproveitando as oportunidades que teve, fazendo gol em praticamente todos os jogos. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras, 5 gols do Flaco, né? Jogador que era até isso nos 5 jogos do Palmeiras pelo Paulista, né? Que teve a Supercopa no meio disso aí. O
um jogador que era criticado pela torcida ou até menosprezado pela torcida, hoje está sendo o jogador decisivo do Palmeiras. Se falava que o ataque do Palmeiras estava definido ali com Rony e Hendrick, o Flávio Lopes hoje, pelo futebol jogado, deveria ser o meritocracia, que é sempre falado isso pelo próprio Abel, né, também, é o titular do Palmeiras. E aí o Rony e o Hendrick que se virem para conseguir a segunda vaga do ataque, porque ontem ele jogou perto de 20 minutos aí no lugar do Hendrick, né, tava no banco, né? Talvez também o Abel também não iria sacá-lo do time depois de 4 gols em 4 jogos, mas talvez já pensando no clássico, aí ele entrou porque o cara tá com a estrela e essa estrela funcionou mais uma vez. É um jogador, a gente começa a prestar mais atenção no jogador que protege a bola, um jogador bom de finalização, bom de cabeceio, forte, né? E tá dando certo nesse Palmeiras aí, que mudou um pouquinho a forma de jogar, e o Flávio Lopes está se encaixando nesse perfil do time do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, ganhou um jogador que já estava no elenco. Lá. Então, muito dessa vitória do Palmeiras passa pela entrada do Flávio Lopes na equipe. E hoje ele é um jogador imprescindível para o Palmeiras, na minha opinião, pelos jogos que eu assisti do Palmeiras. Mas o Palmeiras consegue uma grande vitória, é o favorito para ser campeão paulista, né? É o melhor time de São Paulo, sem dúvida nenhuma, né? E acaba, mesmo com o time reserva, ganhando fora de casa de um time que é favorito a chegar numa das vagas, pelo menos. O São Paulino agradece essa vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo. Muito bem. E, Cacau, destaque também para a assistência do Estevão, né? Se eu não me engano, ele tem 16 anos 16 anos. Já está no time profissional e contribuindo com a vitória do seu time. 16 anos. Pra mim foi ontem o ano que ele nasceu, né? Exatamente, 16 anos, eu vejo pelo meu sobrinho, vai fazer 18. Então, né, parece que foi ontem que ele nasceu. Então, realmente tá o cara lá jogando entre as feiras, mas o Campeonato Paulista dá essa oportunidade para as equipes como o Palmeiras, que tem um grande elenco, uma boa base, que não perde jogo bobo, de colocar essa molecada para jogar, que tem uma ótima base, né? O regulamento também permite, né, que a inscrição ilimitada para atletas da base, você pode inscrever quem quiser. É um regulamento inteligente para revelação de novos valores. Mas assim, o Palmeiras tem essa possibilidade porque ganha os jogos que tem que ganhar, como desse tipo aqui. Então é mais fácil de você colocar molecada. O Santos vai ter oportunidade agora que classificou, ele pode dar uma segurada. Agora São Paulo e Corinthians vão ficar brigando talvez até a última rodada para poderem se classificar. Aí fica mais difícil você lançar jogadores da base, que não é tão boa quanto a do Palmeiras. O Palmeiras tem uma safra muito boa de jogadores, tanto que contrata pouco. O Palmeiras do início da lei dá essa impressão que o Palmeiras contrata todo mundo, mas o Palmeiras faz contratações pontuais e cirúrgicas. Até questão de reclamação da própria torcida, né? Porque não contrata ninguém. Não, quero falar, tem a mulher rica lá comandando e não compra ninguém, só vai a molecada da base. Eles ficaram acostumados no comecinho lá, né? Com o Paulo Nobre, Alexandre Matos, era uma contratação por dia. Isso, contratava todo mundo. Hoje não, e hoje a gente vê um Palmeiras muito mais consistente. Os jogadores que estão lá seguem a cartilha do Abel fielmente, e o Palmeiras tá essa potência hoje justamente por isso, e parece que tem jogadores por muitos e muitos anos. Muito bem. Bom, o Palmeiras agora volta a campo domingo, né? Para o clássico contra o Corinthians às 6 da tarde, lá na Arena Barueri. Já o São Bernardo recebe o Santo André novamente no 1º de maio às 7 da noite. Próximos jogos das equipes. Seguindo aqui, Cacau, mais uma passada para nossa live, que agora o pessoal chegou, hein? Agora o bicho tá pegando aqui pelo jeito. A São Paulina Patrícia Canciana, boa tarde, meninos e ouvinte. Obrigado pelos meninos. Valeu, Patrícia. Mais uma chamando a gente de meninos. Andréa Jimenez, boa tarde, meninos. Tradicional coraçãozinho verde e o porquinho. 1-0 ontem, né? 1-0. Então, tá, ela sempre fala que é 2-0. Ela mandou 1-0 ontem também. Mandou só um porquinho e um coração. Então vamos entender que é 1-0, né? Isso. O Carlão, dando boa tarde, bom final de semana para todos. Obrigado aí pro Carlão lá em Anhembi. Valeu, Carlão. Professora Deia Souza, boa tarde, sexta chuvosinha. Tá dando uma garoada aí. Já começou? Começou, deu Não, desde cedinho tá meio como falava, meio lusco-fusco. Nem por aí.
ótimo final de semana a todos. Obrigado aí, professora e vovó Deia Souza, né? Amanhã tamo junto. Patrícia aqui falando agora sobre a última derrota do Tricolor. Falta um trabalho de bastidores no São Paulo. Concordo. Santos, por intermédio da sua diretoria, de sua nova diretoria, né? Marcelo Teixeira, que fazia muito disso, né? Pressionou a arbitragem e, na dúvida, a árbitra foi a favor do Santos. Não sei se chegou a tanto, mas a pressão... Todas as decisões polêmicas foram favoráveis ao Santos. Para mim, eu discordo do pênalti. Eu discordo do pênalti, mas para mim não é um absurdo do absurdo. Em 94, o Vélez conquistou o título em Morumbi em meio a 2 pênaltis não marcados a nosso favor. Eu estava no Morumbi, a Patrícia acredita que também estava. E a cera do Chilaver e simulação de falta do Assad, que a gente chamava ele de Turco Assad. Esse jogo aí é emblemático mesmo, porque teve 2 pênaltis pro São Paulo não marcados e o Chilaver comeu no mínimo uns 20 minutos de jogo para cobrar o tiro de meta. Era uma vaia, ele ia cobrar o tiro de meta, a torcida vaiava e não teve praticamente acréscimo. O goleiro Chilaver do Vélez e que acabou conquistando no pênalti. Bem lembrado aí pela Patrícia, há 30 anos atrás, direto do túnel do tempo. E aqui, peraí que deu um apagão aqui. No Turquinho. Turquinho, esse aqui não pode dar apagão, né? Boa tarde, Cacau, Vinícius e amigos. Palmeiras fazendo seu papel no Paulista, papel dos grandes como a esquadra de 1951. Desafio o Turquinho, sem olhar no Google, a falar um jogador do Palmeiras de 1951, da Copa Rio lá, que o Bangu ganhou também. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que mandam suas mensagens e participam com a gente do nosso Alfa Resenha. Seguindo aqui, Cacau, mais um jogo de ontem. Rapaz. Foi um jogo marcado por confusões e 3 expulsões, 2 delas de reservas. Portuguesa e Água Santa ficaram no empate em 1-1 na noite de quinta-feira no Canindé. O Patrick abriu o placar para a Lusa logo no início, mas o time da casa cedeu o empate no segundo tempo com o gol dele, Malereto Bruno Medzenga. Entre os 2 gols, houve confusão generalizada no intervalo por uma suposta falta de fair play da Portuguesa. E novamente na reta final, com uma tentativa do Zé Ricardo em cavar o pênalti e ser expulso por isso. No fim, ficou pior para a Lusa. O empate manteve a equipe rubro-verde na zona de rebaixamento do Paulistão. A Portuguesa foi a 4 pontos, mesmo número do Santo André, lanterna da competição. O Água Santa foi a 11 e continua em terceiro no grupo B, mas na briga com Palmeiras e Ponte Preta por vagas na próxima fase. Cacau, tá difícil. Eu confesso que ontem eu achei que a vitória vinha, ainda mais depois do primeiro tempo, que a Portuguesa poderia ter feito 3 ou 4, mas o time, não sei se cansa, o que acontece na segunda etapa, que aí deu a bola pro Água Santa e em uma escapada, uma finalização, Bruno Mezenga, que entrou no segundo tempo, a hora que ele tava entrando, eu falei, esse cara vai ferrar com a nossa vida. Dito e feito. 1-1, Portuguesa a 4 pontos, ainda amargando a zona de rebaixamento do Paulista. Vinícius, confesso, estava... Foi disputar o campeonato lá da associação. A hora que eu voltei, né, tomei meu banho e sentei para assistir o jogo da Portuguesa, o segundo tempo do jogo, né? Na verdade, estava começando o segundo tempo. Não acompanhei o primeiro, né? Vi depois só o gol e os lances, né? E o jogo parecia dominado pela Portuguesa, mas você não via um contra-ataque, vamos falar assim, dava a impressão que ia empatar a qualquer momento, mesmo o Água Santa não chegando. Não sei, é uma sensação, não sei se porque eu estava torcendo, né? Então eu cheguei a uma conclusão. Eu já sofro muito com o São Paulo, eu não vou mais torcer para a Portuguesa, eu não vou mais assistir jogo da Portuguesa, porque é muito sofrimento. Porque ontem era um jogo que era para ganhar. Era para ter ganho fácil. Principalmente por ter feito esse primeiro gol logo no comecinho, né? Gol 5 do minutos. Patrick, né? Patrick fez o gol. Gol do Patrick, 1-0, e o jogo foi caminhando. A Portuguesa poderia ter ampliado, dominado o jogo. A bola parada ontem tava um prato cheio. Exatamente. Era um sufoco ali para cima do Água Santa. Exatamente. Poderia ter feito o segundo, até um terceiro gol, que garantiria uma vitória sossegada da Portuguesa.
E depois você não vê uma... Mas aí a gente vê, é muito bola parada, né? Não consegue ter jogada. Você não vê uma jogada, né? A hora que precisou, depois que o Água Santa empatou, não tem uma jogada. Não teve, eu vou falar que teve aquela chance de... Teve uma escapada do Paraíso, mas ainda acho que tava 1-0. Não, foi um contra-ataque, esse aí eu lembro. Mas foi uma jogada polêmica, eu não sei se ele se jogou ou não, mas não teve nem revisão do VAR ali, não sei. A do Zé Ricardo, né? O rapaz, Zé Ricardo. Do Ricardo não foi simulação, ele caiu no lance lá, pô. Ele levantou simulação. rapidinho. Ele deu um pulo Neymar, viu? Ele deu um pulo nele, parecia que tava na piscina. Sinceramente, eu tava torcendo, mas falei, o que esse rapaz tá fazendo? Porque desfalca o time no... E ele é um jogador importante da Portuguesa, né? O rapaz importante, né? Mas enfim, eu desisti da Portuguesa, eu acho que não vai dar esse ano. Sinceramente, desculpa me falar, tal, mas depois de ontem eu fiquei extremamente decepcionado com a Portuguesa. Um jogo que tinha tudo para ganhar contra um Água Santa, que é um time que pela classificação tá bem, mas ontem também não fez absolutamente nada para empatar o jogo. Exato. Né? Foi um jogo, né? Horrível do Água Santa e se tornou depois horrível pela falta, talvez, da Portuguesa de ter aquela... Parece que falta aquela gana de ganhar o jogo. Não sei, ou não acredito nele. O jogo muito cedo. Achou que ia conseguir se fechar ali, mas não dá. Não, então, assim, sinceramente me deu aflição desse. O último jogo que eu tinha assistido a Portuguesa inteiro foi contra o Mirassol lá no Milagre. No Milagre lá do Thomas Heller, eu já passei nervoso. Ontem eu falei, hoje eu vou assistir. Não assisto mais, já foi o jogo contra o São Paulo, então eu não assisto mais o jogo da Portuguesa, que eu não quero passar raiva. Mas agora tá difícil pra Portuguesa se safar. Apesar que os resultados estão ajudando. O pior é isso, todo mundo tá ajudando, mas ela não se ajuda. A Portuguesa não se ajuda. Uma vitória ontem ia dar ia deixar pra trás Santo André, Guarani e Ituano. Exatamente, né? Então, realmente precisa alguma coisa a mais aí pra Portuguesa. Bom, a equipe agora volta a campo no domingo, num confronto direto contra o Guarani, às 6 da tarde, de novo no Canindé. O Água Santa recebe a Inter de Limeira no domingo às 8, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. Lembrando que o Água Santa tá com o estádio interditado. Água Santa itinerante, parece o Oeste de Itápolis, o Grêmio Prudente. Então tá aí, Cacau. Tivemos ontem, a sorte foi que o Guarani empatou com o Santo André. O Guarani chegou a abrir 2-0, o Santo André foi lá e empatou. Então, um resultado que não foi tão ruim para a Portuguesa, já que um deles poderia se desgarrar na classificação. Exatamente. E agora tem mais um jogo de 6 pontos no próximo domingo. Mas eu não vou acompanhar esse jogo, porque eu não quero passar raiva. Bom, e a gente torce também, além da vitória contra o Guarani, é que o Palmeiras, focado no jogo contra o Corinthians no final de semana, no meio de semana deu uma poupada também. Pra tentar pontuar, né? Tentar pontuar. Ai. Vamos lá, Cacau, seguindo aqui, o Turquinho dizendo que teve um apagão lá em Rubião. Deu um apagão em Rubião. Acontece. Vamos falar dos jogos da 9ª rodada, então, do Paulistão, Cacau, que começa amanhã já, às 6 da tarde, em Mirassol. A equipe da casa recebeu o Botafogo de Ribeirão. No Morumbis, às 6 horas, o São Paulo recebe o Bragantino. Outra derrota. E às 8 da noite, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Ituano. E o Mirassol tentando se firmar aí, né, no campeonato aí para tentar sua classificação. O São Paulo, jogo difícil contra o Bragantino. Talvez o Bragantino poupe alguns jogadores devido à estreia na pré-Libertadores, né? Talvez seja a chance maior aí do São Paulo, mas repito, o jogo do São Paulo não encaixa com o Bragantino. É o pior jogo que poderia ter nessa sequência ruim aí do São Paulo, né? Que foram 2 jogos que não podia perder, né? O jogo contra a Ponte era jogo para pelo menos empatar e tinha que ter ganho do Santos, né? Em condições normais. Agora é um adversário que não encaixa. Espero que... O São Paulo deu sorte na rodada também, hein? Deu muita sorte, ele ia comentar. E eu tô de olho nesse time da Inter de Limeira, viu? Porque ganhou do Novo Horizontino com propriedade ontem, mais uma vez, 3-1, né? O Novo Horizontino que é tido, Só né? nós carimbamos eles lá, hein? Exatamente. E também depois da primeira derrota, a Inter perdeu os 2 primeiros jogos, foi para Portuguesa em casa e depois para o Palmeiras jogando bem e poderia ter empatado, nos 2 jogos tomou gol no último minuto, né? Poderia estar invicta a Inter de Limeira, perdeu 2 jogos de 3-2 na primeira e segunda rodada e depois só ganhou.
só ganhou ou empatou, né? Então não Sempre pontuando. Sempre pontuou e tá com 13 pontos já é favorito até a conquistar uma vaga aí pra... Eu tô de olho nesse time da Inter de Limeira, tá uma campanha muito boa, né? E o Novo Horizontino acabou entregando para sorte do São Paulo, né? Botafogo, Novo Horizontino e São Bernardo perderam, né? Além de São Paulo. Então o grupo permaneceu o mesmo, a mesma pontuação e mais uma rodada se passou. Então melhorou, foi até positiva para o São Paulo, por incrível que pareça a rodada. E o São Paulo pega essa Inter de Limeira em Brasília, né? Como a gente falou ontem. Eu achava que seriam 3 pontos na conta e hoje eu já não penso mais. Então, jogo complicado. Então, mas falando desse aí com o Bragantino, vai ser um jogo complicado. Eu estava em vias de ir para esse jogo, mas não deu certo, né? Poderia ir assistir. Ainda bem que acho que não foi, porque não tô com bom pressentimento. Não tô com bom Cacau pressentimento. Jagger atacando não. Imagine lá no Morumba. Não. Vamos numa outra oportunidade. Mas talvez o jogo principal é o São Paulo e Bragantino, né? Daí no domingo, Cacau, às 4 da tarde na Vila Belmiro, Santos e Novo Horizontino. Na Arena Barueri, às 18 horas, Palmeiras e Corinthians. No Canindé, no mesmo horário, Portuguesa e Guarani. E no Brinco de Ouro, às 8 da noite, Água Santa e Inter de Limeira. Aí espero que o Santos não tire o pé, principalmente nesse jogo aí com o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino não pontuou. Santos classificado e praticamente em primeiro lugar, né? Acho que com o empate antes da Portuguesa ele já está matematicamente em primeiro lugar. Mas é muito iludido, né? Achar que vai... Não, mas alcançar. é a questão matemática, né? Sim, se ele perdesse todos os jogos, se a Portuguesa ganhasse todos os jogos, que não ia acontecer, mas ele já... Não, mas é louvável, né? Matematicamente classificado em primeiro lugar já na metade praticamente na metade aí do campeonato. Eu espero que o Santos não tire o pé contra o Novo Horizontino. O grande destaque da rodada, né? Não só do domingo, é o clássico, infelizmente, né, na Arena Barueri, que não é feita para os clássicos, né? Eu acho que perde um pouquinho o brilho. Já teve alguns clássicos, acho que o último aí, o Palmeiras ganhou de 3-0 do Corinthians na Arena Barueri, lá, um monte de gol de escanteio lá. O 100º gol do Rogério foi lá, né? Foi na Arena Barueri. Na época que não tinha, os estádios estavam reformando, sendo construídos para a Copa do Mundo, e o São Paulo e Corinthians foi lá em Barueri, o gol do Rogério Ceni de falta, o 100º foi lá. E aí era comum ter os clássicos lá, mas perde um pouco do brilho, na minha opinião, né? Como eu falei, perdeu a oportunidade de talvez fazer o jogo no Morumbi para ter um palco melhor. O Pacaembu eu acredito que ainda não esteja em condições, né? Mas poderia ser feito no Morumbi, né? Os times tivessem um pouquinho de bom senso, conversar melhor entre eles, né? Mas enfim, esse é o grande jogo da rodada, é um jogo esperado, né? O Corinthians reagiu, poderia estar numa situação bem pior, poderia estar numa situação bem complicada, né? Aí seria um jogo de vida ou morte pro Corinthians. Hoje é um jogo que, se não é tranquilo, é um pouco mais tranquilo, porque o perigo do rebaixamento me parece que pelo menos por algumas rodadas não vai rondar ali o Itaquerão, né? Agora com 9 pontos, mas vem um Palmeiras que não vai querer dar... É o famoso assim... Já poupou ontem, né? Já poupou justamente já pensando no jogo, que é pisar no pescoço, porque ficou uma má impressão por causa do clássico da Supercopa. Então, esse jogo contra o Corinthians no domingo e o jogo contra o São Paulo no dia 3 de março no Morumbi, são jogos que o Palmeiras vai querer entrar com força máxima, vai entrar com tudo para ganhar, né? Não que não entre para ganhar nos outros jogos, entra com aquela coisinha a mais, né? Que os mesmos 3 pontos do jogo com São Bernardo são os mesmos 3 pontos do jogo de domingo. Por que poupou com São Bernardo? Porque o jogo de domingo vale muito pra torcida, pra mídia, tem muito mais peso do que um jogo contra o São Bernardo. Então o Palmeiras vai com tudo pra cima do Corinthians, o Corinthians tá embalado, e uma vitória contra o Palmeiras definitivamente apaga muitas das coisas que estão acontecendo lá no Itaquerão. Então é um jogo bem interessante a gente acompanhar esse do próximo domingo às 18 horas. Interessante acompanhar também o confronto português, né? O Abel contra o Antônio Oliveira. Abel e Antônio Oliveira, né? O Abel já, né? Já com carreira bem firmada aqui no Brasil, né? Para mim, o melhor treinador em atividade no Brasil. E o Antônio tem uma proposta interessante, né? Ele começou bem no Corinthians, né? 2 jogos, 2 vitórias. É um confronto de portugueses ali no banco de reservas.
Muito bem. Fechando a rodada na segunda, às 7 da noite, São Bernardo e Santo André. Aqui eu sou São Bernardo desde criancinha. Como eu já não torço mais para Portuguesa, eu espero que o Santo André roube pontos do São Bernardo. Não seja assim. Aqui, ó, a Deia Jimenez dizendo que vão ganhar domingo 2-0. E a Gislaine falando da sua camisa aí, Cacau. Essa aqui é uma frase famosa. Quantas vezes você já usou isso? Mas muitas vezes. Por muitas coisas que eu sou convidado e, ó, não posso. Hoje tem futebol. Seja pra jogar ou pra assistir. Muito mais pra jogar hoje. Já foi o de atleta assistir. está voltando, né? Já foi muito pra assistir. Às vezes não saía de casa pra assistir jogo na televisão. Hoje eu não faço mais isso. Eu talvez tento unir o útil ao agradável de... Se onde eu tiver uma televisão... Tiver uma televisão, melhor. Se puder escolher um lugar que tem uma televisão que passe o jogo, e hoje com o celular, com coisas, né, mais tranquilo pra se acompanhar. Mas questão de jogar, não posso. Hoje tem futebol. Muito bem, eu faço muito disso também. O pessoal de casa fica pé da vida. Principalmente quando tem eventos aos sábados. Eventos aos sábados não deveriam existir, principalmente aniversário de criança. Mas ou saio antes ou vou depois. Só. Exatamente, principalmente aniversário de criança. Vamos ver os próximos aí. Seguindo aqui, Cacau, falando em CBF ainda, hein? Mudanças aí na base da CBF. O terceiro lugar e a consequente desclassificação no pré-olímpico da Venezuela levou às primeiras mexidas na CBF. O treinador Ramon Menezes e o Branco, coordenador de seleções de base, vão ser demitidos pelo presidente Edinaldo Rodrigues. O Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 no último domingo, em disputa realizada na Venezuela, e está fora da disputa pela terceira medalha de ouro consecutiva nos Jogos de Paris. Os paraguaios e os argentinos se classificaram. As mudanças, publicadas primeiramente pelo site UOL, fazem parte da reformulação do Departamento de Futebol da CBF. A partir da próxima semana, o Rodrigo Caetano assume como diretor de seleções. Ele já se reúne com o Edinaldo nesta sexta-feira na sede da CBF e o Juan, ex-zagueiro e dirigente do Flamengo, também negocia com a entidade. O Edinaldo se antecipou para que as demissões não fossem condicionadas ao Caetano, que chega com autonomia para definir as novas diretrizes e os novos contratados para todas as categorias de base nacional. As demissões devem ser formalizadas no início da semana que vem e tanto o Branco quanto o Ramon terão alguns dias para descansar com a família depois do pré-olímpico. Outra mexida é a saída do Felipe Leal, técnico da seleção sub-17. Ele pediu demissão e vai trabalhar com o André Jardine no América do México. Com o Leal, a seleção sub-17 foi eliminada nas quartas de final do Mundial da categoria no ano passado. Dudu Patetucci, técnico do Sub-15, contratado pelo Branco, dificilmente vai permanecer também na CBF. Quem também se despediu foi o administrador, o Hamilton Correia, que vai trabalhar na seleção feminina dos Estados Unidos. Ele estava na CBF há 10 anos e fez parte da delegação da seleção masculina principal nas últimas 2 Copas do Mundo. Cacau, o cenário do jeito que tá, mudanças são necessárias, né? Então, aí mudança no Sub-20, Sub-17 e Sub-15 também. Vamos mudar o comando aí das seleções de base do Brasil, Cacau. Eu não sei o que o Ramon estava fazendo lá na CBF. Não sei por que ele foi chamado, na verdade, né? Porque não tinha currículo para tanto, né? Porque hoje Olimpíada, principalmente depois das conquistas do Brasil, tudo tinha se tornado uma parte importante no futebol brasileiro, né? E o Ramon não apresentou resultado. Ele conseguiu um Sul-Americano Sub-20, não sei como. Foi eliminado por Israel na Copa do Mundo, né? O Brasil ser eliminado por Israel, eliminado pela Croácia já dói no futebol, né? Numa Copa do Mundo. Agora, se ser eliminado por Israel em qualquer competição de qualquer sub aí, pra mim é um absurdo. Tradição zero no futebol, numa equipe como Israel, não, como a Itália ser eliminado pela Macedônia do Norte, coisa nesse nível pra mim. E aí culminou, né? Ainda teve mais uma chance. O pré-olímpico aí o problema não é a eliminação, é a forma como foi. Não jogou bem nenhum jogo.
Né? Foram 4 jogos na fase preliminar e mais 3 no quadrangular. 7 jogos ruins do Brasil, nenhum. Teve lampejos de criatividade de alguns jogadores. Ele foi treinador da seleção principal por 3 jogos, perdeu 2, só com adversários africanos. Africanos, eu não lembro se teve algum asiático. Foi Marrocos e Senegal, foram as derrotas. Né? Eu não lembro, foi uma vitória, mas eu não me lembro o adversário também, mas era desse nível para baixo. Então eu não sei o que ele estava fazendo lá. Depois ficou insustentável. Me parece que o Edinaldo quer uma reformulação geral, que acho que está precisando. A hora que chega nesse nível, foi a pior campanha da história do futebol adulto brasileiro num ano, né? 6º lugar nas eliminatórias, um vexame total, derrotas seguidas, coisa que nunca aconteceu. Eu acompanho, né? Falo que eu acompanho a seleção brasileira desde 1978. Eu nunca vi um ano tão ruim que nem esse. Nunca vi. Né? Tem gente que fala ainda que acompanhou mais, nunca viu também. Eles chegaram a relembrar da Copa de 66, que foi a única que o Brasil foi eliminado na primeira fase. Né? Mesmo com Pelé e Garrincha. O Brasil foi eliminado na primeira fase. Então comparou com 66. Olha isso, né? Então olha o que estão fazendo com coisa de 60 anos atrás. Olha o que estão fazendo com... Então eu acho que é um passo bom, pegou um nome bom. O Rodrigo Caetano me parece ser um bom nome para comandar. O Branco já estava desgastado, ele estava fazendo hora extra lá. Eu acho que ele começou bem, mas ele já vem há muito tempo ali. Ele me parece que criou uma certa raiz e uma certa acomodação ali no... Então tem sempre aquela questão da patota, né? Você coloca os seus caras de confiança para tomar conta. E nem sempre são os melhores. Tem vezes que você acerta, tem vezes que você tem uma equipe competente, mas às vezes tem que agir de uma outra forma. Então, eu acho que a demissão do Branco era esperada também, para se começar novamente uma nova cultura aí nas categorias de base do Brasil também, assim como está sendo na equipe principal com a chegada do Dorival. Natural que os treinadores saiam junto, né? Esse da Sub-15, não me recordo o nome aí que você falou, foi contratado pelo Branco, provavelmente vai sair. Dudu Patitucci. E o da Sub-17, se eu recebesse um convite do Jardine, que está muito bem lá no México, eu iria também, né? Inclusive ele é cotado para assumir a seleção mexicana, o Jardine. Ele era do São Paulo, né? Do São Paulo, era tido como um grande treinador. Não foi tão bem no São Paulo, mas não era o momento dele, eu acredito, no São Paulo. Agora ele foi para o América do México, que é um dos clubes mais ricos da América, né? Então, e tá super bem lá no América. Mas enfim, eu acho que teria que ter sido tomada alguma atitude. Eu não gosto disso de vou demitir antes, porque para não falar que foi o Rodrigo que demitiu. Lógico que foi o Rodrigo que demitiu. O cara tá chegando, ele quer montar o time dele. Né? Tem os nomes na cabeça. Tem os nomes na cabeça. Ele fala, não, eu vou, mas é fulano, ciclano. Então, assim, essas atitudes que sinceramente, eu não gosto. Vai lá, CBF, vai lá, demite o cara e acabou. Não tem que ficar justificando, não queria que fosse vinculado. Vamos parar com isso, né? Vamos parar de hipocrisia e vamos ver quem que ele vai... Só que agora... Já foi o Mundial, não vai ter Olimpíada. O que adianta ter um técnico sub-20 agora? Dá pra pensar com calma no nome. Muito bem. Cacau, seguindo aqui com o nosso programa, vamos falar um pouquinho mais de assunto que a gente gosta, né? Que rende bastante. Falar do adulto Ney. Nossa. Porque depois de chamar a atenção nas redes pela sua cara amassada ao desembarcar na Arábia Saudita essa semana, o Neymar voltou a ser assunto por conta da forma física. Viralizou na internet um print retirado de um vídeo com momentos do seu primeiro treino no retorno ao Hilal, que foi realizado na última quarta-feira, quase 4 meses depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo com a seleção. Uma barriguinha saliente, que aparece apenas naquele segundo do vídeo, virou motivo de memes e piadas. E mesmo sem jogar desde outubro, o craque não foi perdoado pelos usuários nas redes, não só do Brasil, hein? Alguns posts aqui, ó. Fico feliz demais em finalmente alcançar um shape de atleta de seleção, comentou o internauta. O outro foi na mesma linha. O físico de atleta já está atingível para o brasileiro médio. E teve um que perguntou, é o Ronaldo Fenômeno? E tem ainda quem levantasse a questão. Se ele já está assim agora, imagina quando tiver para aposentar. Na última segunda-feira, imagens do Neymar chegando ao aeroporto de Riad já tinham invadido as redes com comentários sobre a cara amassada do jogador,
após a longa viagem. No fim de janeiro, a forma física dele já tinha sido bastante comentada quando o camisa 10 apareceu em imagens da festa de aniversário do Romário. Internautas e até jornais espanhóis, como o Marca e o AS, repercutiram as fotos e afirmaram que é preocupante a mudança física do Neymar durante a lesão. Cacau, tá complicada a vida lá pro Neymar, o pessoal tá caindo matando, né? Ele recentemente, né, respondeu às críticas, ele postou um stories no Instagram, dizendo do treininho finalizado e acima do peso beleza, mais gordo acho que não. Mas é isso, né, o pessoal tá pegando no pé e de fato a gente percebe a mudança já no porte físico do Neymar, né? Essa mudança já tem sido, já tá sendo vista faz algum tempo, né, não é de hoje. E agora, um jogador que fica parado por tanto tempo e assim, a gente não acompanha de perto tudo, mas teoricamente ele não tem uma vida regrada, né? Um jogador que está se recuperando, né? O jogador que está se recuperando fazer tem cruzeiro, que fazer cruzeiro, então não tem que tomar cuidado com a alimentação, porque pro atleta profissional é diferente de uma pessoa normal. Sim. Uma pessoa normal. Eu já fiz uma dieta que eu perdi 80 quilos, mas eu não era jogador profissional. Então eu posso ter uma alimentação com, né, salada e carne durante um ano. Mas agora o jogador profissional precisa de ter força também, além Então a alimentação do jogador, de qualquer atleta profissional é diferenciada, porque ele treina muito, ele gasta muita energia, tudo. E quando o jogador atinge um peso maior, é muito difícil dele conseguir recuperar. Nós temos exemplos muito claros aqui. Ronaldo Fenômeno, Adriano, o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Walter. O Walter era fininho, adquirir um pouco um pouco mais de peso, nunca mais que volta. eles chegam nos clubes, eles têm que ganhar massa, né? Ganhar massa. Só que aí não consegue manter, mas quando você está treinando, tendo uma alimentação certa, vida regrada, tudo você consegue. Agora, você ganhar massa, não treinando direito, a vida e o preço vem no corpo. Infelizmente a gente sabe disso. E é uma pena do Neymar, chega a ser deprimente o Neymar, ele precisa muito da velocidade, da explosão dele para ele desempenhar o seu bom papel de excelente jogador, né? O principal jogador do Brasil. Só que ele precisa se cuidar. Agora vem a seguinte pergunta: será que ele quer se cuidar? Que é a mesma pergunta que a gente fez para Adriano, para Ronaldinho Gaúcho. Será que ele quer se cuidar? Não, ele vai abrir mão dessa vida fora do campo, desse extra campo dele? Se ele não abriu quando estava super bem, estava jogando no Barcelona, jogando era mais novo também, né? Dava conta mais novo, lidar com os dois, né? Agora já a idade vai chegando. Já é uma pessoa 31 anos, o metabolismo é diferente, não tá treinando como treinava, então é natural de engordar. Já tá numa liga que não é mais tão exigente assim. Exatamente, né? Então acaba se acomodando. E às vezes a gente, será que ele, sempre falando, né, o Ronaldinho Gaúcho poderia ter sido muito mais que ele foi, mas será que ele queria isso ou ele preferia viver essa vida que ele viveu? Eu jogo pra você que eu acho que ele preferia viver essa vida que ele viveu. Sim. E o Neymar eu acho que tá indo pro mesmo caminho, já foi pro mesmo caminho. Ele acha que ele por si só se garante, e não é assim. Tem hora que vai precisar de mais alguma coisa. E aí na hora que quiser voltar, talvez seja tarde, né? Eu espero estar errado, mas vai ser... eu acho que tá caminhando para um final de carreira igual a desses que eu falei aí, que poderiam ter sido muito mais como jogadores e não foram. Né? E não estou falando isso só por causa do peso, não. Também pelo interesse em querer ser o cara, em querer realmente ter aquela gana de ser o melhor, de arrebentar, abrir mão de alguns prazeres para você poder ter aquele algo mais que os grandes jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi apresentam. Então eu acho que essa é a minha opinião, mas ninguém tem nada a ver com a vida dele. É ele que resolve. Se ele resolver dentro do campo, a gente vai comentar dentro do campo. Pra mim ele é um jogador semi-aposentado já, Cacau, por decisão dele, ok. Mas as escolhas que ele vem fazendo nos últimos tempos
nos leva a crer que ele tá nisso aí. Ele vai jogar bola, já vai pro mercado menos exigente, menos competitivo, tá lá ganhando mais dinheiro do que nunca e tá bom pra ele assim. Exato, é por aí. Infelizmente pra ele teve a contusão, que tá sendo uma frequente nos últimos tempos, talvez por essa falta de condicionamento físico, pode ser. Ajuda bastante, né? Então, aí não dá pra julgar o que ele faz fora do campo. Eu não julgo ele dentro do campo. É isso aí. Aqui na nossa live o Parré chegando, perguntando se não houve um episódio do Rapper que apareceu no início do pré-olímpico. Não me recordo. Se puder falar aí, a gente comenta aqui. A Alessandra também nos desejando um bom final de semana, meninos. Obrigado pelo meninos. Muito obrigado. E também chegando aqui o João, dando o seu famoso oi. Valeu, João. Valeu. Obrigado. Seguindo aqui, Cacau, nessa reta final, para falar dos destaques aqui de Botucatu. Vamos falar de futsal e também, falando em Neymar, né? Falar de doce, chocolate. A partir do dia 26, 24 equipes irão disputar a tradicional Copa Chocolate de Futsal Masculino, categoria livre. A competição vai acontecer no ginásio municipal Mário Covas e até o momento foram arrecadadas 720 caixas de bombons. Pois é. As equipes foram divididas em 8 grupos e as 2 melhores avançam para a fase seguinte. No grupo A estão as equipes do Erra Nunca, Quitanda e Inimigos do Fim, nome sugestivo. Eu jogaria bem nesse time aí. No grupo B estão Nova Imagem, Biosport e Atrevidos. O grupo C conta com Anhumas, Garagem e Vem Tranquilo. O grupo D tem o Camisa 11, César Neto e Jardim Ciranda. Grupo E, com Fênix, C4 e Pitaco. Grupo F estão Marreco, Pacheco e Meninos da Vila. Grupo G, Cantagalo, Meia Boca e WF Vasconcelos. E no grupo H estão o Cuesta, o Esquadrão e o Sotapa. Então tá aí, Cacau. Copa Chocolate que chegamos a transmitir já, contando com a participação de 24 equipes e mais de 700 caixas de bombom arrecadadas. Muito bacana aí essa iniciativa aí da Prefeitura Municipal aí. Normalmente é o Biro que organiza, né? Um abraço aí pro Biro, encontrei ele no Carnaval, conversamos um pouco aí sobre isso, né? O Biro que é o árbitro e também organizador dessa Copa, né? Mas junto com a equipe lá da Secretaria Municipal de Esportes. Muito legal a iniciativa, né? De arrecadação do chocolate. Isso não é pra Páscoa. Para Páscoa, né? Então, a arrecadação do chocolate para Páscoa é tradicional isso. Esperamos que seja mais um sucesso, como sempre foi. O interessante disso são os nomes dos times aí, né? Além de ter os times que a gente já conhece há bastante tempo, né? Que tem o futsal e também o futebol de campo, também tem essas novas equipes aí com nomes bastante sugestivos. Eu tava dando uma olhada aqui. Eu acho que eu entraria em algumas equipes aqui. Eu sei que uma aqui é a sua cara e você sabe qual é mesmo, que está no grupo A. Inimigos do Fim. Exatamente. Jogaria fácil nesse time. Bom, Cacau, aqui na nossa live, dando uma boa tarde também para a Fabiane. Meninos também. Meninos também, é isso aí. Seja bem-vinda. E uma pergunta que eu não entendi. O Kaká no Corinthians, será que é da Botucatu AB? Não sei, João, não entendi bem aqui. E, Cacau, nessa reta final aqui, vamos destacar 2 atletas da nossa cidade aqui que marcaram na noite dessa quinta-feira. E foi o Cleison, que fez um gol na vitória por 3-0 do Cuiabá sobre o Araguaia. E também o Gabriel Baralhas, que marcou o dele também na goleada de 6-0 do Atlético Goianiense contra o Goiatuba. É interessante, né? 2 jogadores botucatuenses de Série A agora, né? Porque o Atlético volta à Série A, os 2 botucatuenses da Série A marcando gols, né? Que principalmente o Baralhas não é muito comum, né? Sair gol do Baralhas. Não é a posição dele também. Não é a posição dele, fez gols, os 2 na mesma quarta-feira aí fazendo gols. Parabéns aí pro Cleison e pro Baralhas, 2 meninos muito bacanas que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Humildes, que tiveram a gente teve a oportunidade de conhecer nos jogos de final de ano. Sucesso pros 2 aí, vou torcer bastante por Cuiabá e Atlético Goianiense no Brasileirão. Muito bem, esses eram os nossos destaques de hoje. Só que eu não sei se é uma coisa boa eu torcer, né? O nosso Alfa Resenha vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira com
Muita informação e deixando um abraço aqui para o Gabriel, que chegou aqui só para desejar uma boa sexta-feira para todo mundo. Valeu, Cacau. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela companhia. Semaninha curta aí. Voltamos na segunda-feira, comentando principalmente sobre o grande clássico aí, o São Paulo e Palmeiras e Corinthians. Valeu, gente. Obrigado a todos. Hoje não posso, hoje tem futebol. Não, hoje não tem futebol. Hoje eu posso. Valeu, gente. Até segunda, se Deus assim nos permitir. Valeu. Amanhã eu não posso. Amanhã eu não posso. Amanhã Isso, eu não posso.